Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade e nós estamos aprendendo sobre notação científica. Hoje vamos aprender como escrever os números pequenos em notação científica. O que é considerado um número pequeno? Um número menor do que 1. Então, todo número que for menor do que 1, 0, alguma coisa, 0,0001, 0,05 é um número menor que 1. Como escrever em notação científica? Então, aprendemos que escrever em notação científica, eu tenho uma regrinha. Tem a mantissa vezes uma potência de base 10 elevado a um expoente, certo? Primeiro, vamos só relembrar um pouquinho nas potências de base 10 com números menores do que 1. Na aula passada, a gente viu com números maiores do que 1. 10, 100 mil, 10 mil, assim por diante. Então, hoje, vamos fazer esse aqui. 0,1 escrito como uma potência de base 10 é 10 elevado na menos 1. Porque 0,1 é um décimo, e um décimo é 10 na menos 1. 0,01 é um centésimo é 10 na menos 2. 0,001 é um milésimo é 10 elevado na menos 3. E assim a gente vai fazendo com os demais. 0,0001 é 10 elevado na menos 4. Este 0,00001 é 10 elevado na menos 5. Isso vocês aprendem em outras aulas, certo? Como que eu escrevo, então, 0,3 como uma multiplicação em que eu tenha uma potência de base 10? 0,3 eu posso escrever como 3 vezes 0,1, vocês concordam? 0,1 vezes 3 é 0,3. E o que é 0,1? É 10 na menos 1. Então, 3 vezes 10 na menos 1 é 0,3. 0,03 eu posso escrever como 3 vezes 0,01. E 0,01 é 10 na menos 2. Então, eu posso colocar 3 vezes 10 na menos 2, que vai voltar aqui. 0,003 é a mesma coisa que 3 vezes 0,001. E este número é escrito desta forma numa potência de base 10. 0,003 eu posso escrever como um produto de 3 vezes 0,0001. E este número é a mesma coisa que 10 na menos 4. Observem o que aconteceu aqui. Isso aqui é a regra geral da notação científica. Eu tenho uma mantissa, que é um número entre 1 e 10, que aqui no caso foi 3, e uma potência de base 10. Observem que agora o expoente aqui foi negativo. Na aula passada a gente viu que para números grandes o expoente era sempre positivo. Pois muito bem, para números pequenos o expoente vai ser negativo. Essa aqui é a diferença. Então, para números grandes, expoente positivo. Para pequenos, expoente negativo aqui da base 10. Vamos ver este número. Como que eu faço? Qual é a regrinha então? Para escrever em notação científica, esse número que é muito pequeno, né? Sempre eu vou ter uma mantissa vezes uma potência de 10 elevado no expoente. Como o número é menor que 1, eu já sei que vai ser negativo esse expoente. Quem é que eu vou colocar na mantissa? Tem que ser um número entre 1 e 10. Nós temos o 8. O 8 é um número entre 1 e 10. Que expoente eu vou colocar? Como eu cheguei no 8 e a vírgula está aqui, eu vou contar quantos dígitos eu tenho até chegar lá. Sempre contando à direita da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foi esse número que eu coloquei na frente. Então, menos 11 aqui. Bem fácil. Próximo, um número pequeno também. Então, eu sei que se é um número menor que 1, o expoente vai ser negativo. Quem vai ser a mantissa? Bom, aqui eu tenho 245, não pode. 24 não pode, mas 2,45 pode, que é um número entre 1 e 10. Vamos contar. Eu cheguei aqui para colocar vírgula. Então, a vírgula estava aqui. Vamos contar quantos dígitos à direita até chegar ao 2. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Vamos ver esse outro exemplo. Nesse exemplo, agora eu quero fazer o contrário. Eu quero encontrar o número que deu origem a essa notação científica. O que eu vou observar primeiro? O expoente. O expoente é negativo. Se o expoente é negativo, eu sei que o número tem que ser menor do que 1. Então, ele vai ter que começar com 0, vírgula. O que nós vamos fazer? Vamos colocar este número, que é a mantissa, aqui no final, 875, sem a vírgula.
E vamos colocar zeros à esquerda, porque se o expoente é negativo, tem que começar por zero. Quantos zeros nós vamos pôr? Nós vamos ter que cuidar para contar as casas aqui para fechar a quantidade de casas. É menos 6. Então, a partir do número onde estava a vírgula, ela estava aqui no 8. Eu vou começar a contar a partir do 8, 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Vírgula e mais um zero, porque não existe vírgula sem um número, sem uma parte inteira na frente. À esquerda, né? Vamos ver o próximo. Este número está em notação científica. Eu quero escrever o número. O que eu vou fazer? Olhar para o expoente. É negativo? Então eu sei que é um número menor do que 1. Tem que começar com 0, vírgula. Então eu vou colocar o 2, 1 lá no final, tiro a vírgula. E vamos contar. A partir de onde está a vírgula, ela está aqui no 2. Então, a partir do 2, nós vamos contar 10 casas, 10 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou os 10 dígitos, vírgula, 0. Bem simples assim. Então, encerrando esta parte de notação científica. Se eu tiver números grandes, expoente positivo. Números pequenos, expoente negativo. Forma geral, um número entre 1 e 10, que é chamado de mantissa, vezes 10 elevado ao expoente. Sigam as regrinhas para contar, para fazer certinho os expoentes, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com os colegas e deixa seu like. É eu, você e a matemática.